Senhor. Se coloca de pé nesta noite. Dá uma paz do Senhor pro irmão mais bonito que está do seu lado aí. Paz do Senhor, presbítero Caio. Paz do Senhor, missionário Adriano. A paz do Senhor, Tati. A paz do Senhor, diácono Luan. A paz do Senhor, Gabi. Glória. Te convido nesta noite a fechar teus olhos. Aleluia. E entregar para Ele uma perfeita adoração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Eis-me aqui diante da Tua presença nesta noite, ó Pai. Quero unir minha oração com a oração dos Teus filhos, ó Pai. Ô Espírito Santo, hoje é noite de cura, Senhor. Cura interior, Pai. Cura física, Pai. Ou porventura se entrou alguém aqui, Senhor, com alguma enfermidade, ó Pai. Eu creio que até o término deste culto, Senhor, essa vida vai sair daqui curada, Senhor, transformada, Senhor. Ainda, Pai, que o Senhor não venha fazer em mim, Senhor, mas através de mim, Pai, que o Senhor possa curar outras vidas, ó Pai. Deus, porque nós não entendemos o real propósito, ó Pai, do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Ô Espírito Santo, então eu te peço nesta noite, ó Pai. Eu creio que Tu és a cura, creio que Tu és o poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia. Vamos adorar nesta noite de todo o teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos, Luan. Me escutas quando clamo. Oh, aleluia. E acalma o meu Oh, Espírito pensar. Santo. Me levas pelo Oh, fogo, Espírito. curando todo o meu. Quantos confia no Senhor? Oh, Espírito. Em ti. Eu confio em Ti, Senhor. Confio em ti. Declara nesta noite que Ele é a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Será que você pode declarar nesta noite que você é totalmente dependente dEle? Oh, Espírito Santo de Deus, me escuta quando eu clamo. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti.
declarar nesta noite que nada é impossível. O que é essa luta para Deus? O que é essa enfermidade para Deus? O que é o ponto final que o homem deu para muitas das vezes, para aquele teu ente querido que parecia que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Em nome do Senhor Jesus, e o Deus Todo-Poderoso se encontra presente nesta noite. E você vai declarar nesta noite que nada é impossível. Oh, Espírito Santo, nada é impossível. Nada é impossível para ti, Pai, que fez o cego enxergar, fez o mundo falar. Oh, Espírito Santo, nada é impossível, Pai. O Senhor fez o paralítico andar, Espírito Santo. Tens o meu corpo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti, Pai, a cada dia. Para poder suportar esses dias maus, eu preciso de ti. Aplauda Ele nesta noite. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que presença maravilhosa nesse lugar. Oh, Espírito Santo. O Evangelho, no livro de Gênesis, no seu capítulo 32. Glória. No seu versículo 22 até o 32 vai falar a história de um homem chamado Jacó. Ele lutou com o anjo para poder conseguir aquilo que estava dentro do coração dele. Sabe o que falta dentro de nós? É perseverar. Porque muitas das vezes nós queremos a resposta amanhã, depois de amanhã. Muitas das vezes o Senhor tem a resposta para nós ano que vem. Mas muitas das vezes fica dentro de nós aquela sensação que Ele não está nos escutando, mas Ele está ouvindo sim. E eu te convido a adorar nesta noite. Tem bênção para a tua vida neste lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vamos, Gabi. Já não vai o valor. Oh, meu Espírito. Dia raiar. Imagina a cena, Jacó. Estava a cena Oh, meu que Espírito. me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo. Oh, Espírito. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar
te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre Eu preciso de uma bênção, Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Você vai declarar nesta noite: não largava o anjo. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem suas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Ei, querido, tem vitória pra você nesta noite. Tem vitória pra você nesta noite. Oh, meu Espírito Santo. Oh, aplauda ele nesta noite. Oh, a palavra do Senhor vai dizer nos 3 evangelhos sinóticos sobre uma mulher que padecia 12 anos do fluxo de sangue. Ei, querido, não fala o nome dela. Rotularam ela como a mulher do fluxo de sangue. Ela gastara tudo que ela tinha, todos os dinheiros, achando que a cura dela vinha da medicina. Sabe quando é assim nas nossas vidas, nós achamos que a cura está nos hospitais. Nós queremos gastar tanto dinheiro, esquecemos de vir para o altar, porque a cura está sobre este altar. E ela decidiu romper aquela multidão. Ei, querido, multidão vai existir, mas tem que existir uma coisa maior dentro de você, que é o desejo de conhecer Jesus. Sabe por causa de quê? Você vai acordar para tentar resolver qualquer tipo de problema teu, pessoal. Você não vai chegar lá e vai ser o primeiro da fila. Vai ter a multidão lá para você desistir, para você parar. Quantas das vezes eu cheguei para poder resolver algum problema e eu via o tamanho da fila e eu falava: não dá para mim não, eu vou desistir. Mas hoje é o dia de você persistir nos teus sonhos, nos teus projetos. E hoje é a noite de você falar pro Senhor assim: Senhor, toca em mim de novo, enche-me de novo, Pai. Deus, que eu quero sentir, Pai, aquele primeiro amor, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo.
presença. Eu não me vejo sem o teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O Ministério de Louvor agradece a rica oportunidade. Esse palmo exalta o nome do Senhor. Aplauda mais forte ao nome do Senhor. Quem já sentiu a presença maravilhosa nessa noite? Então aplauda mais forte essa presença que já é real neste lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava no Monte Calvário, lá onde ele foi crucificado. E lá no templo havia uma cortina que dividia o templo do Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, o lugar onde a presença de Deus habitava. E de um lado de dentro da cortina, o pão não se consumia, as coisas não se estragavam, porque a presença de Deus que estava ali, ela mantinha aquilo ali conservado. Do lado de fora, todo dia o pão tinha que ser trocado. Por quê? Porque o tempo era diferente. Do lado de fora da cortina era o templo do homem. Lá dentro da cortina era o quê? Era o templo de Deus. Mas em um momento, oh aleluia e graças a Deus por isso, Jesus deu um grito e disse: está consumado. E aquela cortina que dividia lá de cima até embaixo, ela se rasgou. E aquela presença, hoje nós temos acesso à presença de Deus. Então aqui hoje você decide: ou você fica aonde as coisas se consumem, aonde a traça vai comer, aonde a ferrugem vai comer, ou se você entra no tempo de Deus, aonde as coisas não se consomem. Oh, aleluia! Eu já escolhi entrar no templo do Santo dos Santos. E você já vai entrar? Então entra aí, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração juntos, amém? Eu vou falar e vocês repetem comigo. Repete assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Hoje eu entrei neste lugar disposto a entregar o meu melhor. Mais forte: o meu melhor. O meu coração, a minha mente. Então, Senhor Jesus, me liberta. Liberta a minha casa. Liberta a minha família. Senhor Jesus, hoje eu entrego no teu altar tudo aquilo que me dificulta de se aproximar de ti, tudo aquilo que me afasta da tua presença. E eu te peço nessa noite, me ajuda, segura em minhas mãos, me atrai para o teu altar e me ajuda a se libertar. Senhor Jesus, a minha vida está em tuas mãos, em nome de Jesus. Se ela está na mão de Jesus mesmo, aplauda o Senhor bem forte. Antes de passar para o vereador nesta noite, nós vamos ler os avisos, amém? Tem visitante na casa, tem? Proibido mexer no celular, proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete, amém? Onde a ordem, a decência. Nós entramos num tribunal dessa maneira, mascando chiclete, falando alto, mexendo no celular, não porque diante do Rei dos Reis nós vamos fazer essas coisas, amém? Vamos receber o presbítero Caio, uma forte salva de palmas, amém? Vem cá, ele orar pelo teu esposo. Tô sentindo que esse negócio tá dando certo, né, pastor? Cumprimenta a igreja com a paz, Senhor. Estendo as suas mãos, vamos orar com essa de Deus. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu te peço. Pai amado, Deus bendito, toma a vida, Senhor, do presbítero Caio em tuas mãos. Pai, eu te peço, Senhor, que ele seja nesta noite, Senhor, um canal de bênção para as nossas vidas. Pai, nos dê um coração, Senhor, como terra fértil, Senhor, que ao ser lançada a semente, Senhor, que venhamos produzir frutos em tua presença.
encontro, Senhor. Tudo aquilo que, Pai, está inalcançável à mão dos teus filhos, meu Pai, do teu filho. Pai, eu entrego ele nas tuas mãos. Pai, dê ousadia e intrepidez em tua presença. Pai, tira todo medo, tira, Senhor, toda vergonha. Em nome de Jesus, usa conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abram comigo as suas Bíblias em Mateus 22. Amados, é motivo de alegria estar mais uma. Eu sempre falo isso e sempre vou repetir. É uma nova oportunidade na presença do Senhor. Entrar por essas portas, conseguir entrar por essas portas já é uma vitória. É mais um dia que o Senhor tem preservado a nossa mente, o nosso entendimento do mundo, do sistema, e tem nos ajudado, mesmo sendo pecadores, a ter uma mente capaz de reconhecer que precisamos ser aperfeiçoados e precisamos melhorar. Isso já é uma vitória. Ter uma mente capaz de reconhecer que precisamos ser moldados pelo oleiro. E isso é um requisito diante de Deus. A permissão para que Ele trabalhe em nosso meio é que vai fazer a diferença. Então, nessa noite, abra a sua mente, o seu coração, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém. Mateus 22, a epígrafe vai dizer: Jesus profere a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente até aqui, os irmãos podem se assentar. Amados, para nós podermos chegar aqui no capítulo 22, é bom a gente voltar um pouco no capítulo 21, para a gente poder entender como Jesus começa, em que situação Jesus começa a proferir essa parábola. Eu sempre gosto de voltar um pouco, porque aí a gente consegue entender o contexto desse texto. Então, Jesus ele já estava vindo numa série de ensinamentos. Primeiro estava falando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, dizendo que se eles tivessem fé, eles iriam para o monte se transportar e os montes seriam transportados, que eles precisavam ter fé para agradar a Deus, que eles precisavam crer no Senhor e não duvidar no seu coração. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Posteriormente, os fariseus e outras seitas da época, os essênios e por aí vai, tem diversos que gostavam de questionar a Jesus, indagar a Jesus a respeito do que Jesus falava, do que Jesus fazia, enfim, tudo era motivo de questionamento e de polêmica, porque eles
eles queriam tentar pegar Jesus em controvérsia ou atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Então, os líderes religiosos começam a questionar. Eles começam a questionar a Jesus e perguntar com que autoridade Jesus estava ensinando, com que autoridade Jesus estava fazendo todas aquelas coisas. Jesus curava, Jesus curava não, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta. Antes, nesse tempo, Jesus em pessoa física. Hoje, Jesus através da igreja de Deus. Jesus continua. Então, eles queriam saber, olha, com que autoridade você está fazendo isso? Curando, libertando, liberando essas palavras, falando acerca de um reino que está por vir, de algo que está preparado para aqueles que seguem a sua religião, a sua doutrina. E aí Jesus, aos fariseus, ao indagarem Jesus e perguntar com que autoridade ele fazia isso, Jesus fala assim, olha só, eu vou até responder vocês, mas antes vocês vão ter que me responder também uma coisa. Jesus lança uma outra pergunta. Se vocês me responderem, eu vou responder a vocês, e tudo bem. Aí Jesus pergunta para esses homens, para os fariseus, e fala assim, então tá, de onde é o batismo de João? E aí os fariseus, eles se veem meio que sem saída, encurralados, sem saber o que responder. Porque se a própria palavra vai dizer que se os fariseus dissessem que era do céu, Jesus poderia falar para eles assim, se é do céu, por que vocês não creem? E ao mesmo tempo, eles pensavam assim, olha, nós não podemos falar que é dos homens, porque existe uma multidão que respeita e que crê naquilo que João estava ensinando e ministrando. Então nós tememos essa multidão e não podemos falar que é dos homens. E eles se veem nessa encurralados. Jesus sabiamente lançou essa outra resposta, essa outra pergunta a eles, para também no mesmo nível colocar eles para poder pensar. Então olha só, e aí eles respondem Jesus da seguinte maneira, falam, Senhor, nós não sabemos de onde é esse batismo. Nós não sabemos, não entendemos, não que optaram por não responder a Jesus. E Jesus fala exatamente assim, se vocês não conseguem me responder, eu também não posso responder a vocês, eu não posso dizer a vocês, não vou dizer com que autoridade eu faço isso. E aí na continuidade, Jesus ele começa a proferir uma outra parábola, porém ao mesmo público, ao mesmo grupo de pessoas. Jesus ele vai proferir a parábola dos 2 filhos. E que parábola é essa? Primeiro Jesus está ensinando os discípulos, depois ele entra num embate com os fariseus, porque queriam questionar com que autoridade Jesus estava fazendo isso. Eles ficam sem resposta, se veem encurralados, e agora nós chegamos na parábola dos 2 filhos. E essa parábola dos 2 filhos, ela se resume no seguinte: existia um homem que tinha 2 filhos. E aí ele chama um por um para poder trabalhar na sua vinha, na sua fazenda. E quando esse homem, esse pai, ele chama o primeiro, ele fala assim, meu filho, eu preciso que você vá até a minha vinha, até a minha fazenda para poder trabalhar para mim. E esse fala assim, olha, pai, eu não vou. Não vou, não quero, não vou. Decidiu não ir. Aí daqui a pouco o texto vai dizer que ele muda de ideia e vai. E aí esse mesmo pai chega para o segundo filho e fala assim, filho, eu preciso que você trabalhe na minha vinha. Eu preciso que você trabalhe na minha fazenda. E ele fala assim, pai, tá ok, conta comigo. Eu vou estar lá. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou fazer. E no final das contas, esse não foi. O segundo filho não foi. O primeiro falou que não ia, depois mudou de ideia e se arrependeu e foi. O segundo, quando ele falou assim, olha, eu vou, conta comigo, mas depois ele não foi. Ele não cumpriu o que ele falou diante do pai. E aí Jesus pergunta no capítulo 31, do versículo 21, ele pergunta assim, qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles,
Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ou seja, qual foi o primeiro que agradou? Quem foi aquele que agradou o Pai? Aquele que falou: conta comigo, eu vou estar lá, e depois não cumpriu? Ou aquele que falou que não ia, se arrependeu e foi trabalhar junto do Pai? Obviamente que aquele que se arrependeu e foi trabalhar junto do Pai, esse tem crédito, esse é aquele a quem agradou mais o Pai. E aí Jesus, ele fala assim: olha, é justamente nessa analogia, Jesus estava falando para aquele público assim: olha, é justamente isso que está acontecendo. É por esse motivo que os publicanos e as meretrizes estão entrando antes, adiante, ou antes de vós no reino de Deus, no reino dos céus. E o que eu começo a entender com isso? Eu peguei um aprendizado para a minha vida e quero compartilhar com os irmãos. Aqui eu começo a... Esses homens eram fariseus, instruídos segundo a lei de Deus, segundo a Torá, segundo a palavra. E ainda assim existiam pessoas que aos olhos humanos não eram dignas de entrar no reino, ou na verdade eram tidas como pessoas imundas e estavam passando na frente daqueles homens e entrando no reino de Deus. E eu começo a entender dentro desse texto, através disso, é que diante de Deus, a religiosidade não vale de nada. Diante de Deus, o que vale é um coração contrito e quebrantado. Diante de Deus, o que vale é a tua vontade de se doar para a obra, de entregar a sua vida, o seu coração. Diante de Deus, o que vale é a sua disposição interior de falar assim: Senhor, eu estou aqui, governa a minha vida e eu estou aqui para seguir a tua orientação. Diante de Deus é isso que vale. Jesus está dizendo assim: olha, vocês são os caras. De repente, é como se, hoje em dia, é como se esses caras usassem um terno bem alinhado, bem bonito, se vestissem bem. Como se eles fossem muito entendidos a respeito da palavra de Deus. Mas apenas, eu vou dar outro exemplo aqui, apenas nós virmos para a igreja, não adianta de nada. Nós, óbvio, estar aqui, eu sempre digo isso, é fundamental, essencial e obrigação diante da palavra de Deus, que diz que nós não devemos fazer como alguns que abandonam a congregação dos santos. Santos não porque não temos pecado, mas porque somos santificados em Cristo Jesus. Então olha só, diante de Deus, é o primeiro ensinamento que eu compartilho com os irmãos, é que nós precisamos nos apresentar a Deus, não como entendidos intelectualmente, mas com um coração independente do seu nível, da sua capacidade. O que Deus quer de mim e de você é disposição de falar: Senhor, eu estou aqui, governa a minha vida, governa a minha casa, governa a minha família, e dá espaço para que o Senhor possa trabalhar no nosso meio. Porque na verdade eles dominavam tudo, mas Deus e Cristo não tinham espaço no reino. Não tinha espaço na vida deles. Não tinham, eram homens entendidos, mas Cristo não tinha lugar. E aí, dentro disso, eu me lembro de um outro episódio. Dentro disso, eu me lembro de um outro episódio. O jovem rico. Era alguém que guardava a lei. Era alguém que ouvia a instrução de Deus, que recebia a palavra de Deus, que ouvia. Tanto que Jesus, ele fala para Jesus. Ele fala assim, ele expõe o desejo de seguir a Jesus. E Jesus coloca os critérios para ele. Olha, você tem que respeitar. Tem um monte de critérios lá. Honrar, tem um monte. Eu até separei aqui. Está marcado, eu vou ler. Sabes os mandamentos: não adultere, não mate, não furte, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí, ele vai falar para Jesus assim: Senhor, tudo isso eu tenho feito, desde a minha mocidade. É como alguém que foi instruído desde pequeno no evangelho dentro da igreja. É um exemplo desse jovem rico. E aqui, mais uma vez, nós vemos que simplesmente buscar entendimento
não é suficiente. Ter conhecimento não é suficiente. O principal da nossa relação com Deus é a comunhão, é o contato que nós temos com o nosso Senhor Jesus. Não adianta nós virmos para a igreja, entrar por essas portas, se eu não tenho contato ou comunhão com Deus. Porque hoje em dia é comum as pessoas falarem assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, pelo simples fato de que vai na igreja, de que acha que eu vou para a igreja e a minha vida vai se tornar mais tranquila, vai ser um mar de rosas, ou então eu tenho o meu motivo, eu tenho um sonho físico, financeiro, pessoal, e eu vou para a igreja crendo que isso pode acontecer. Sendo que, na verdade, o propósito do nosso coração não pode ser esse. O propósito do nosso coração tem que ser o contato e a comunhão com o Senhor Jesus. Porque nada disso adianta. Se eu não tiver contato, se eu não tiver comunhão, não adianta eu estar sentado ou estar aqui ministrando. Se eu não tiver o contato e a comunhão com Deus, eu estou entrando simplesmente por entrar. Porque a própria palavra vai nos dizer que nem todos que estão em Israel são israelitas. Às vezes a pessoa pode entrar porque é um simpatizante do evangelho. Às vezes a pessoa pode entrar porque não gosta de fazer mal a ninguém, acha que Jesus foi legal, foi bacana e segue. Acha que precisa passar o tempo e vem para a igreja. Mas não é isso, nós precisamos entender que o contato, a comunhão, a vida com Deus está em primeiro lugar, está acima de simplesmente ter conhecimento, está acima de simplesmente vir para a igreja buscando benefícios pessoais, está acima de vir para a igreja por qualquer motivo. A comunhão, se eu não sair da minha casa no momento que eu comecei a me arrumar em comunhão com Deus, nada disso me é válido. Tanto que Jesus fala assim: olha, eu sei que você faz tudo isso, desde pequeno você faz, ok, você faz, mas olha, ainda te falta alguma coisa. Eu sei que você guarda, eu sei que você faz, mas ainda te falta alguma coisa. Ou seja, a gente começa a entender que a religiosidade ela não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que entrar sim por essas portas todos os dias. O salmista Davi, ele diz isso. A palavra de Deus em outras partes vai dizer isso. Porém, nós precisamos nos atentar para a comunhão e para o contato com o nosso Salvador. Porque sem isso nada adianta. Sem isso o nosso tempo é vão. Sem isso a nossa busca é vã. Se nós estamos aqui, o motivo de nós estarmos aqui tem que ser aquele que nos chamou. Se Cristo te chamou e você tem convicção disso, então você precisa ter contato, precisa ter comunhão, você precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. É a mensagem de Deus para as nossas vidas. E quando nós falamos disso, eu me lembro de primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, se não me falha a memória, que ele vai falar do nosso culto racional, que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo ao Senhor. E aí eu te pergunto, o que seria isso? O que nós estamos aqui, nós estamos aqui prestando o quê? Um culto de louvor e adoração ou um culto racional? Nós estamos aqui num culto de louvor e adoração. Sabe por quê? Sabe qual é o momento do nosso culto racional? É dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho, é o nosso procedimento, são as nossas atitudes, é o nosso caráter, é a nossa personalidade, é o que nós fazemos de maneira consciente, de maneira racional. Nós entramos por essas portas para louvar a Deus, para adorar a Deus. Porém, o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo que nós apresentamos diante do Senhor é o nosso procedimento, é a novidade, é a prova da novidade de vida que Cristo me chamou e te chamou para poder viver. E é aí que começam todas as coisas. É aí que nós entendemos que simplesmente a religiosidade não funciona, não adianta. Porque, na verdade, não adianta, porque outras pessoas vão acabar entrando no reino na nossa frente, se nós não tivermos o contato, a comunhão. E por que Jesus estava falando que publicanos, meretrizes estavam entrando na frente deles? Porque, na verdade,
O que conta para Deus é o arrependimento. O que conta para Deus é não importa a maneira que você chegou aqui. O que importa para Deus é a disposição que você está de se arrepender, é a disposição que você tem no seu coração de seguir a Deus e de fazer a partir de hoje melhor a vontade de Deus. É isso para Deus que importa. Não importa o que você fez, se você roubou, se você matou. Não importa se o teu passado é obscuro. O que importa é a novidade de vida que Cristo me chamou e te chamou para viver. Porque não adianta de repente o camarada ser muito santo e não ter arrependimento. Não adianta, por que eu falei no começo que é um motivo de alegria nós termos uma mentalidade capaz de reconhecer os nossos erros e que precisamos ser aperfeiçoados por Cristo Jesus? Porque esses homens que eram doutores da lei não tinham essa capacidade. Estavam diante do mestre e não tinham essa capacidade. Pelo contrário, estavam buscando ocasião para embaraçar a Jesus. E aí, na continuidade, Jesus vai falar da parábola dos lavradores. De um homem, um senhor de uma vinha que ele vai viajar e deixa sua fazenda arrendada com alguns trabalhadores, com homens responsáveis. E ele vai viajar e no tempo da colheita ele manda seus servos para recolher a colheita. O tempo passa, ele manda a primeira remessa para recolher a colheita. Os homens apedrejam os que vieram recolher a colheita, apedrejam, espancam e matam. Aí o senhor da vinha que arrendou a terra fala assim: olha, eu vou mandar outra remessa. E ele manda mais pessoas que foram apedrejadas, espancadas, mortas, de maneira geral. E aí esse senhor pensa: olha, agora eu vou mandar meu filho, porque de repente meu filho, eles vão respeitar, eles vão entender, eles vão entregar o que tem que entregar a ele. E aí a palavra vai dizer que esses homens mataram o filho dele e lançaram para fora da terra. E aí Jesus pergunta assim: o que você acha que na verdade vai acontecer quando esse senhor voltar para requerer aquilo que ele deixou arrendado? Ele fala assim: olha, ele vai vir muito furioso, com muita chateação, porque esses homens foram infiéis. E Jesus fala assim: olha, é exatamente dessa maneira que vai acontecer com vocês. Jesus falando para esses homens: é dessa maneira que vai acontecer com vocês, porque o reino de Deus está sendo tirado de vocês e dado a outros que vão produzir frutos. E aqui eu já começo a entender mais uma coisa: que na presença do Senhor nós precisamos produzir frutos. A oportunidade que Deus te deu é para você produzir frutos. Se Deus te dá saúde para você poder entrar por essas portas, é para você colaborar de alguma maneira, é para você se entregar, é para você viver uma vida de comunhão, de contato, entendendo a oportunidade que Cristo te deu. Porque se eu não aproveito a oportunidade que Cristo me dá, o que ele está dizendo dentro desse texto é isso, está tipificando o povo de Israel. Olha, já que vocês não receberam o Messias, então tudo bem. Já que vocês não querem ser a nação exemplo para poder propagar o ID, tudo bem. Eu vou retirar de vocês e vou entregar a pessoas que estão dispostas a fazer a obra. Eu vou entregar a pessoas que estão dispostas a me seguir, a fazer a minha vontade. E é assim que acontece. Existem oportunidades que o Senhor coloca diante de nós e muitas vezes nós não somos capazes de agarrar essas oportunidades e depois nós olhamos para trás e olhamos e conseguimos enxergar o que perdemos, mas já passou. E queremos que Cristo volte a retornar a oportunidade, porém a oportunidade é no tempo presente, a oportunidade é agora, a oportunidade é hoje. O Senhor está me dando e te dando uma oportunidade de frutificar no reino de Deus. Isso é único. De repente você já ouviu isso aqui muitas vezes, já ouviu muitas pessoas falarem, mas isso aqui é uma oportunidade que o Senhor nos tem dado. Se eu entro por essas portas pensando que a oportunidade eu já sei,
cruz do Calvário, Jesus morreu por nós para nos dar uma nova oportunidade. Eu já sei, se eu entro por essas portas com esse pensamento, era melhor de repente eu ter ficado em casa, porque se eu entro por essas portas, eu preciso entender o seguinte: hoje é um dia diferente, é um dia de mudança, é um dia que eu vou receber da parte de Deus, é um dia que a salvação vai entrar na minha casa, que os meus sonhos vão ser realizados, que a libertação vai entrar, que a cura vai chegar, e tudo isso não depende de ninguém, depende de você, depende da tua disposição, porque Ele só arranca a oportunidade de você se você não frutificar no reino de Deus. A oportunidade é nossa, Ele está nos dando. Não interessa se a sua condição não é favorável, não interessa se aquilo que você está vivendo não parece favorável àquilo que o Senhor tem prometido. Isso não importa. Deus não trabalha da forma que nós pensamos ou imaginamos. Eu já falei isso aqui, Deus é muito maior do que nosso entendimento. Nós somos criaturas, somos coisas criadas. Deus é maior do que nós possamos entender e compreender. É por isso que, se não me falha a memória, acho que é Rodrigo Silva, ele fala que Deus é um axioma. Não pode ser compreendido, não pode ser explicado. E aí, na continuidade, nós vamos entrar na parábola das bodas. Isso aqui é muito profundo, é muito lindo, porque isso aqui relata a oportunidade, isso aqui está tipificando o povo de Israel, isso aqui está tipificando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso aqui está tipificando a nossa oportunidade que nós temos hoje, que nós entramos por essas portas. E aí o texto vai começar dizendo que Jesus começa a falar outra parábola, essa das bodas, é o texto que nós lemos. E Jesus continua a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Primeiro, Mateus escreve aos judeus. Por que ele fala reino dos céus? Porque o judeu, ele não tem esse costume como nós de ficar falando Deus, a palavra ou o nome de Deus, que na verdade não é Deus, né? Toda hora. Então ele fala assim, olha, o reino dos céus. Então ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E o que é bodas? É casamento. Bodas nada mais é do que casamento. De quem? Seu filho. Quem é o rei? Deus Pai. Quem é o filho que vai casar? Jesus Cristo. Com quem? Com a igreja. Comigo, contigo. Encontrar com Ele nos ares, fazer parte da família de Deus. Então olha só, o propósito: celebrar uma festa de casamento, celebrar as bodas do seu filho. E qual é o propósito de Deus em celebrar as bodas do seu filho? É o propósito do Evangelho. O que é o Evangelho? É o ato, é a reconciliação do pecador com Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós temos uma natureza pecaminosa e nós não temos como fugir disso. Então essas bodas, esse casamento é uma forma de Deus falar assim: eu vou reconciliar vocês comigo, através do meu Filho amado, através desse casamento. Mas aí, desde já, eu quero fazer uma pergunta: alguém se casa sem antes dizer sim, eu aceito? Ninguém casa antes de dizer sim, antes de ter uma preparação. Ninguém casa antes de se entregar, antes de ter uma decisão e um propósito no coração, de ter uma vida, de ter um planejamento futuro e até que a morte os separe. Isso no casamento físico, não com Deus, mas é uma aliança para a vida eterna. Então, eu começo a entender aqui que o propósito de Deus é renovar, é reconciliar, é reatar, é trazer para perto, é dar esperança àquilo que não tem esperança, é restaurar aquilo que se havia perdido. Esse é o propósito de Deus, é o que nós vemos dentro desse versículo. Então o propósito do Senhor é nos resgatar, renovar a minha vida. De repente você entrou por essas portas nessa noite sem força, com muitos problemas, cheio de dificuldade, olhando para a tua situação e de repente eu pensando que não tem mais jeito. Mas nós precisamos entender que nós estamos com o Senhor dos senhores, com o médico dos médicos, a autoridade suprema, o dono da prata, do ouro, de todas as coisas, e para Ele nada é impossível. A palavra vai dizer que ninguém pode parar o braço forte do Senhor, e se Ele te deu e me deu uma oportunidade de estar ao lado dEle, de ter uma vida de comunhão, uma vida de contato debaixo das asas do Senhor, não tem por que nós andarmos ansiosos ou preocupados.
Mas antes nós precisamos buscar o quê? Uma vida de contato, uma vida de comunhão. E uma vida de contato, de comunhão, não é simplesmente falar assim, olha, eu vou para a igreja, não. É abrir a mente, é abrir o coração, é dar legalidade ao Filho de Deus para transformar a minha e a tua vida. É que às vezes nós não queremos que algumas coisas mudem de lugar, porque de repente nós gostamos de uma coisa, gostamos de outra, e de repente falar assim, Senhor, toma a frente e faz o que o Senhor quiser, e de repente o Senhor começa a mexer em algo que você gosta, ou que eu gosto, e nós começamos a ficar assim, poxa, mas isso, Senhor, isso aqui também tem que... Não, nós precisamos entender que o Senhor tem que ser o governo das nossas vidas. Ele tem que tomar a frente, Ele tem que dominar a tua mente, o teu coração. Mas o Senhor não faz isso por violência, com agressão, falar assim, não, você vai... Porque se fosse assim, estava todo mundo na presença de Deus. Se fôssemos marionetes de Deus, a igreja estava lotada. Não precisava ter evangelismo, porque o próprio Deus ia botar todo mundo aqui dentro. Deus, Ele nos dá esse livre-arbítrio de falar assim, escolhe. Escolhe o que é que você quer. Escolhe se você quer continuar vivendo o que você está vivendo. Escolhe se você quer continuar vivendo a vida que você está vivendo, viver as mesmas situações, os mesmos problemas. Escolhe se você quer continuar a tentar resolver as coisas do teu jeito. Escolhe. É uma noite de oportunidade, é uma noite de renovação, de aliança, é uma noite que o Senhor separou para reatar esse compromisso com Jesus. E aí ele continua dizendo, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Primeiro convite. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Era comum naquela época se fazer 2 convites, sempre para um casamento. O primeiro para anunciar que iria existir o evento, a festa, o casamento. O segundo convite para avisar, olha, já está pronto, já está tudo próximo. Vai acontecer tal dia, venha. Era justamente isso que acontecia aqui. Então, primeiro, o Senhor manda os servos. Depois, os servos para informar que teria a festa. E depois para informar que já estava pronto. E aqui eu começo a ver o retrato de Jesus na face da terra. Na verdade, até antes, através de João Batista. Um período antes. Não antes do nascimento de Jesus, um período antes. Que João Batista vinha anunciando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele vinha anunciando, pregando. Aquele que vai vir após mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Anunciando, muitos aceitando e se convertendo, outros não aceitando e não se convertendo. E aí, depois, quando Jesus se manifesta no propósito e inicia o seu ministério, é quando o jantar já estava pronto, é quando tudo já estava preparado. Mas ainda assim, muita gente fez descaso, fez desfeita. E aí a palavra vai dizer, porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Vê se não foi assim com os discípulos de Jesus, com os apóstolos de Jesus. E é justamente o que nós falamos anteriormente. Jesus, o próprio Deus em carne, em terra, o verbo que se fez carne, dando uma oportunidade, convidando o povo ao arrependimento, e ainda assim, o povo não querendo a oportunidade, endurecendo o seu coração, e olhando para outras coisas, falando, eu tenho mais o que fazer, eu tenho o meu negócio para cuidar. Aí ele continua dizendo, eu tenho um negócio, um foi para o campo, outro foi para o negócio, dando prioridade a outras coisas, não dando o devido crédito à palavra de Deus. Aí é isso que vai de encontro quando a palavra vai dizer que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todo aquele que o recebeu, ele deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus.
É através desse direito que eu e você hoje somos considerados filhos de Deus. Uma oportunidade no qual nós fomos alcançados, uma oportunidade no qual o Senhor nos deu para uma transformação de vida, de mente, de entendimento. E aí ele continua assim, olha, o rei, tendo notícia disso, ficou nervoso, se encolerizou, enviou o seu exército, destruiu a cidade. E ele disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aqui dentro desse versículo eu entendo que Deus, ele tem um projeto na minha vida e na tua vida. Ele tem algo preparado para você que de repente está se sentindo lá no fundo do poço. Sabe quando você sente que não tem mais força, que você não vê mais solução? Deus tem um projeto. Deus tem uma palavra de salvação para a tua vida, para a minha vida. Ele tem uma palavra de solução, uma palavra para, sabe, isso vai depender do teu pessoal com Deus. O centurião disse, Senhor, diz uma palavra, só uma palavra, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa, diz uma palavra e o meu servo será curado. Isso aí vai depender da tua fé, vai depender de você não duvidar no teu coração, mas eu começo a entender aqui que quando eu faço pouco caso da oportunidade que Deus me dá, quando eu faço pouco caso dessa oportunidade, ele fala assim, já que o Caio não quer, então ele não é digno. Estava tudo preparado, estou me usando como um exemplo. Estava tudo preparado, mas se ele não quer, então ele não é digno. Aí olha a continuidade. Aí ele fala assim, ó, ide depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos aqueles que encontrardes. Irmãos, Deus tem oportunidade para a minha vida e para a tua vida. Porém, se eu e você jogarmos fora a oportunidade que o Senhor nos tem dado, Deus não vai ficar lá nos altos céus se lamentando porque eu não quero ou porque você não quer, não. Deus simplesmente vai falar assim, olha, se ele não quer essa oportunidade, tem outro que precisa. De repente, se ele acha que vai resolver o problema dele, tem outro que precisa. Enquanto tem alguém endurecendo o coração, também tem alguém com o coração contrito e quebrantado, e é para esses que os olhos do Senhor estão atentos. A palavra vai dizer que ele não rejeita um coração contrito, quebrantado. E que nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor, reconhecendo. A palavra diz que assim convém que nós venhamos até orar. Reconhecendo que somos pecadores, somos fracos, não conseguimos e não somos nada sem Jesus. Que Ele é a causa das nossas vidas. É o nosso socorro, é a nossa fortaleza. Então, a oportunidade o Senhor nos tem dado, porém se nós simplesmente abrirmos mão, o Senhor pega e dá a outro. E a falta da mão de Deus sobre a minha vida não afeta ou não abala a Deus. Isso só afeta a minha vida. Isso vai acarretar com que eu não seja bem-sucedido nos meus negócios, dentro da minha família, nos meus projetos, em todas as coisas que eu vou fazer. Se eu faço as coisas fora da orientação ou da direção ou do apoio de Deus, eu não tenho segurança, eu não tenho no que me apoiar, eu não tenho no que acreditar, porque se não for a palavra de vida e de salvação e de fé que o Senhor libera para as nossas vidas, no que eu e você vamos acreditar? É a nossa única esperança. De repente você está lutando por algo que está difícil, está se vendo sem solução, mas de repente você ainda não desistiu, porque Deus falou com você que é contigo, que pega nas tuas mãos, que te ajuda, e é exatamente isso que te fortalece a continuar e a não desistir. Nós precisamos resistir ao tempo. E aí ele continua, eu preciso terminar. E aí ele fala assim, olha, então convida todo mundo, pessoal, quem está pelo caminho convida, tanto mal como bom, chama todo mundo, convida. É a ordem do rei, é a ordem do pai. Jesus, judeus, veio para os seus e os seus não receberam. Não que a palavra seria só para os judeus seriam um exemplo de nação, ministrando e alcançando as vidas. Mas olha só, se eles rejeitaram o Filho de Deus, nós fomos alcançados. Chama todo mundo, tanto maus como bons. É exatamente assim o que acontece dentro da igreja. Tem aqueles que estão chegando, tem aqueles que já estão há um tempo e que estão buscando a cada dia melhorar, e por aí vai. E ele fala assim, ó, vem todo mundo,
chama todo mundo para minha presença, para minha casa, para poder ouvir a palavra, para poder se arrepender, para poder ter uma nova vida, para poder ter uma nova oportunidade, para depois não ter o que dizer assim: ah, eu não tive oportunidade, ninguém me ajudou, o Senhor não mandou ninguém. Não, Deus dá uma oportunidade para nós, e depois diante dele não tem como nós. Isso é justamente para que nós venhamos a ficar indesculpáveis diante de Deus. Porque se uma oportunidade é me dada e é te dada, e nós rejeitamos essa oportunidade, que desculpa nós temos diante de Deus? Que argumento nós podemos usar? Nenhum. Uma oportunidade rejeitada, a responsabilidade é nossa. A partir do momento que você ouve a palavra e tem consciência, a responsabilidade é sua. E aí ele continua. No 22:11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E é aqui que eu vou encerrar a mensagem. Isso aqui falou muito ao meu coração, porque quando as pessoas eram convidadas para uma festa, elas recebiam o primeiro convite, dizendo que teria festa. Recebiam o segundo convite, dizendo que a festa já estava pronta. Nós já estamos no segundo convite, a festa está pronta, Jesus está voltando, é noite de oportunidade. Esse é o segundo convite. Mas o segundo convite, ele vem acompanhado das vestes. Vestes nupciais, roupas apropriadas para o convidado vestir no dia do casamento. E isso tocou muito no meu coração, porque imagina, tá todo mundo numa festa, num casamento, tá todo mundo bem vestido, todo mundo elegante, e de repente tem uma pessoa que tá diferente. Pessoa não, você olha e fala assim: poxa, essa pessoa não está vestida adequadamente. O local, o ambiente. E aí eu fiquei me perguntando, de repente, quanto tempo esse homem não estava dentro dessa festa, sem as roupas nupciais, e ninguém falou nada? Ou de repente, quanto tempo esse homem estava dentro da festa, recebeu roupas nupciais, ou seja, recebeu o convite, recebeu a oportunidade, chegou dentro da presença da casa, tanto maus como bons. E aí o Senhor fala assim: olha, eu tenho uma nova oportunidade, você precisa ajustar isso aqui e isso ali. É isso que você precisa ajustar e te dar a oportunidade. As vestes nupciais representam aquilo que nós precisamos ajustar, o que precisa ser mudado na nossa vida. É isso que representa as vestes. E se essas vestes fossem vestes físicas, eu fico trazendo para o lado físico, quantas pessoas não chegaram a observar, viram que aquela veste não era adequada, e de repente até falaram assim: pô, tu não recebeu a roupa? Tu recebeu o convite, cara, tu tá aqui, tu recebeu o convite, e a roupa que você recebeu? De repente, trazendo para as nossas vidas, é aquele servo que Deus envia para falar assim: poxa, eu sei que você está no caminho, a vida é tua, eu não tenho nada a ver com a tua vida não, mas poxa, cara, o que você está fazendo está errado, endireita isso, muda essa tua visão, muda o teu comportamento, muda o teu procedimento, porque isso não está certo. É basicamente isso. E de repente ele nem se importou. Por quê? Por que esse homem de repente ouviu tantos aconselhamentos e não se importou? Eu digo para você, porque as vestes nupciais, elas representavam uma falta de respeito, uma arrogância, não para com os outros convidados, mas sim para com o anfitrião da festa. E aquilo representava uma falta de respeito com o anfitrião da festa, trazendo para as nossas vidas, isso representa uma falta de respeito para com Deus. Então, de repente, às vezes você vai receber uma orientação, receber um aconselhamento, receber até mesmo uma palavra da parte de Deus dizendo: olha só, você precisa mudar, você precisa melhorar esse teu jeito, esse teu pensamento, o teu procedimento, você precisa largar isso, precisa largar aquilo, a tua vida precisa mudar drasticamente, porque assim não vai dar. E de repente
Você até ouviu, mas continua da mesma maneira. E ninguém vai te tirar da festa, por quê? Porque o dono da festa não é quem está dentro. O dono da festa é o Pai Maior. E aí o que acontece? Enquanto o Pai Maior não vem, enquanto o anfitrião não entra na festa e fala assim, o que tu está fazendo desse jeito? Quem está vestido de maneira inadequada não se importa. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para poder dizer, é noite de oportunidade para mudança de comportamento, para mudança de procedimento, para nós verdadeiramente vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Não é porque o Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja que não devemos ajustar. Porque esse aqui tentou, de repente ele até falou assim, olha, eu vou ajustar. Não. O que você está fazendo aqui desse jeito? Como é que você entrou aqui? Como é que você está você está tanto tempo aqui na festa? Você está ouvindo tanto a palavra de Deus? Você vem para o culto terça, quinta, domingo, consagração. E mesmo assim, como é que o teu procedimento não muda? A tua mentalidade, como que as coisas não mudam? Como que você consegue permanecer dessa maneira na presença diante de tanta palavra? E aí ele fala assim, não, agora não é hora não. Quando o rei entra, ele fala assim, quando o pai voltar, ele fala assim, olha, agora não é hora. Esse aí, os ceifeiros, os anjos, junta pelas mãos, pelos pés e lança nas trevas exteriores. Na hora que o Senhor voltar, não é hora de oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora, para minha e para a tua vida. Eu não sei do que você vive, eu não sei da tua dificuldade, não é porque eu estou aqui falando que eu sou perfeito, não. Eu tenho as minhas debilidades e as minhas fragilidades. Preciso melhorar em muita coisa, mas nós precisamos ter a consciência e colocar isso em prática. Mudança de visão, de mentalidade, o pensamento, e eu preciso acabar que meu tempo já foi. E se essas vestes forem vestes, se essas vestes representarem o meu e o teu interior? Porque olha só, vamos dizer que essas vestes aqui, ela representa um coração novo, representa o culto racional que nós falamos no começo, o interior, o sacrifício vivo e agradável que Deus olha por dentro, não por fora, que Deus olha por dentro e aprova. Se essa veste for interior, trazendo para esse lado, de repente esse homem até poderia entrar na festa. De repente, ele poderia até com a veste física estar trajado, estar vestido com as vestes físicas, como manda o figurino. E de repente ninguém observou que esse homem não estava da maneira que deveria estar dentro da festa, porque aos olhos humanos, aos olhos físicos, não se consegue identificar que aquele homem não está vestindo as vestes espirituais, não está vestindo o novo comportamento, a nova visão, o novo procedimento, o novo de Deus, que Deus prometeu para a sua vida, que Deus já liberou sobre a sua casa, sobre a sua família. De repente aquilo que você ainda não tomou posse, que eu e você ainda não tomou posse. E aí a gente fica na festa, muito tempo, e de repente ninguém olhou para o lado e falou algo com você, porque de repente não viu você praticando nada que é errado, porque de repente não observou aquilo que não é bom aos olhos de Deus. E por a gente não ouvir, às vezes alguém falando para nós assim, olha só, isso está errado, hein, meu amigo, conserta isso, muda isso. A gente acha que está tudo certo e que está tudo bem, mas vai chegar um momento que, mesmo que alguém não fale com você, vai chegar um momento que o rei, o Pai Maior, vai se apresentar. E isso, no meu pensamento, isso tipifica o crente que está dentro da igreja. De repente a gente olha e não vê que ele está fazendo algo errado, mas Deus não está aprovando. E aí ele fala assim, o que você está fazendo aqui? Pô, você está assim, você está bonito, você está elegante, você está com as vestes físicas, mas por que você está dessa maneira por dentro? Por que o seu coração está assim, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de rancor, com esse sentimento de inveja, com esse sentimento ruim no coração? Por que você está com o coração dessa maneira? Diante de oportunidades. Porque, por mais que Deus não mande alguém diretamente para poder falar assim, fulano, é isso, isso, isso. Deus
Deus sempre manda alguém para poder falar. Como nessa noite aqui, você está ouvindo. Eu estou ouvindo. Serve para mim primeiramente. Então olha só, é noite de oportunidade, noite de salvação para minha e para a tua vida. E o Senhor está dizendo assim, olha, o convite, as vestes, eu estou dizendo para vocês que está tudo pronto. A oportunidade de mudar, de transformação é agora. Primeiro, para entrar no reino dos céus. E segundo, para ter uma novidade de vida, precisa estar vestido com as vestes nupciais. E não é somente vestido como crente, mas tendo um coração como o de Cristo, é tendo uma mentalidade como o de Cristo. Não dizendo que você não vai ter pecado, porque nós temos essa natureza, mas um coração e uma mentalidade que a cada dia busca a renovação, a transformação, a mudança de visão de comportamento. Se você não tem força, se você tem dificuldade, não interessa. O Senhor Jesus é a tua força, é o teu socorro. Ele te esconde debaixo das asas dele, ele te protege, ele te dá visão. E aquilo que é difícil ou impossível aos teus olhos, para Deus não é. E Deus vai te ajudar e me ajudar nessa noite. Somente até aqui. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E vi, louve o nome do Senhor, toda criatura se ame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome. Quem recebeu essa palavra aqui hoje da parte do Senhor? Quem aqui recebeu um convite hoje para as bodas que vai acontecer em breve? Levanta a mão. Só quem recebeu o convite, eu recebi. E eu quero perguntar aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui dessa maneira. Recebi a palavra, mas eu entrei aqui quebrado, destruído. Mas hoje, o presbítero caiu aqui com uma ferramenta de Deus para usar nessa noite. Hoje é noite de oportunidades. É noite onde o Senhor está com vestes novas no altar para ti. Então talvez se você entrou aqui hoje, poxa, evangelista, eu entrei aqui pensando em desistir. Eu entrei aqui quebrado, destruído. Preciso trocar as minhas vestes. Vem aqui diante do altar. Nós vamos fazer uma oração com você. Enquanto o Ministério de Louvor está aqui, entoando esse louvor ao Senhor, saia do seu lugar. É noite de oportunidade. Talvez, como o presbítero Caio disse aqui hoje, nessa noite, a oportunidade é hoje e agora. A oportunidade não é quando Jesus voltar, porque naquele grande dia, Ele vai vir buscar os convidados, vai vir buscar os filhos, mas hoje é a oportunidade que você tem de colocar as vestes novas para participar daquele grande dia. Então se você está querendo hoje trocar as suas vestes, venha diante do altar. Vamos louvor. Todos dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos Todo mundo já está preparado para a festa? Todo mundo já está com suas vestes novas para aquele grande dia? Todos estão? Dá um glória a Deus aí bem forte então. Amém? Chegamos num momento muito especial. Vamos ver se o povo está animado. Chegamos no momento do nosso ofertório. Glória! Chegamos num momento tão especial como qualquer um outro, o momento do ofertório. Essa é uma igreja inteligente, uma igreja que entende o propósito de ofertar na casa do Senhor. E essa semana eu ouvi uma palavra muito interessante. E essa palavra, ela falava de prosperidade. Que prosperidade não é sobre ter, mas sim sobre ser próspero. Aí eu falei, não, agora eu quero entender isso aí. Aí o camarada que falou sobre isso, sobre a prosperidade, ele falou que José, Deus já via ele como uma pessoa próspera dentro da casa dos pais dele.
porque no meio dos irmãos ele se destacou. Foi vendido como escravo, chegou no Egito, foi para a casa de Potifar, se destacou dentro da casa de Potifar. Foi para a prisão, se destacou na prisão. Por quê? Prosperidade é sobre você ser próspero. Só que isso nós temos que entender. Como assim? Entender, evangelista. Nós temos que entender, não, eu sou próspero. Aonde eu chegar e vou colocar a mão, vai prosperar. Porque a prosperidade me acompanha. Não é sobre você ter, talvez não. Um dia Deus vai fazer, Deus vai me dar para mim ser próspero. Não, você já é próspero. Aonde você chegar e você entender isso, colocar isso na sua mente que você é próspero, você vai prosperar. E essa obra, como a gente sempre fala que os pastores trabalham, os pastores não necessitam, já são aposentados. Nosso presbítero Edilson é aposentado, o pastor Josué é aposentado, pastor... agora todo mundo é aposentado, ficou até mais fácil. Eu creio que uma hora eu vou me aposentar também, né? Então todos os pastores são aposentados, ninguém ganha nada, ninguém tira nada da igreja para poder viver da obra. Tudo que você investe aqui é investido no templo, é investido nos equipamentos de som. Recentemente nós compramos uma mesa, né, pastor? Total foi 11 mil, pastor? 10 mil total, né? Com cabo, com tudo. 10 mil reais. Porque eu não lembro quem foi que falou aqui domingo que quando é para Deus, foi o Diácono Henrique, né? Que quando é para Deus, é o melhor. Então aqui a gente entende a necessidade. Precisa de um instrumento? Vai lá. Ah, mas não vem aquele meia boca não, vê um instrumento bom. Precisa de uma mesa? Vê uma mesa boa. Por quê? É para o reino de Deus. A gente entende que é para a obra. Então, todo investimento aqui vale a pena. A gente é recompensado. A obra é recompensada. Deus olha e fala, nossa, como meus servos, como o anjo da igreja tem tratado com amor a minha igreja lá na terra. Então, o galardão no céu só está crescendo. Mas isso só tem como a igreja receber esse investimento. De que maneira? Você entendendo o propósito de ofertar. Eu estava ali sentado e eu estava lembrando que, às vezes, quando a gente sai de casa, ou às vezes até durante a semana, o diabo ele fica tentando trabalhar na nossa mente para comprar coisas que a gente não tem, você não precisa daquilo. Às vezes, Deus te abençoou de alguma forma durante a semana, caiu um dinheiro. Quem recebeu aqui essa semana um abono salarial? Eu sei que tem um monte de gente que recebeu, ó. Caiu o pessoal que trabalhava em 2020, um dinheiro que ninguém esperava, caiu na conta. Aí o diabo fica assim, vai lá e compra. Vai lá e tira aquele negócio que tu precisava tirar, mas na verdade tu não precisa tirar nada. É coisa da tua cabeça, é coisa que o diabo fica lançando, vai lá, gasta sem necessidade. Mas às vezes, se a gente tivesse com o coração voltado na obra, não, esse dinheiro aqui caiu inesperadamente, eu não esperava que ia cair na minha conta, caiu, então eu vou honrar o Senhor, vou tirar o dízimo desse dinheiro, vou tirar uma oferta alçada, vou lançar no altar do Senhor, porque eu entendo a necessidade de ofertar. Talvez você veria o que Deus ia fazer na sua vida financeira. Porque Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração. Não, meu filho, a gente só lembra muitas vezes da oferta quando chega na igreja. O pastor falou aqui essa semana, já sai de casa com a oferta. Esse daqui é da oferta. Esse daqui está separado para mim lançar uma semente no reino do Senhor. Então vamos criar isso no nosso coração. Quando você sair de casa, tá lá juntando aquele dinheirinho debaixo do colchão. Não, vou tirar aqui uma oferta. As crianças, tira uma ofertinha para o seu filho ofertar lá em cima. A festividade das crianças, o Encontro Kids, é feito com as ofertas que são tiradas lá na salinha. Então, quando você trouxer seu filho, as minhas filhas dentro do carro, elas já falam, ó, pai, me dá a oferta aí. Aí vai lá, dá para elas, porque um dia são elas que vão estar aí. E se elas entenderem esse propósito de lançar a semente, vai ser como hoje, uma igreja fácil de falar de oferta. Não vai precisar ficar falando meia hora. A gente já foi em igreja, né? Que eu lembro até hoje que tiraram 2 ofertas. Não, a primeira deu pouco. Contaram lá atrás, vamos tirar a segunda. Não, a igreja inteligente, uma igreja que sabe a necessidade da obra, vai abrir o coração. E aqui está também o voto missionário.
Quem é que não pegou esse envelope amarelo? Pode levantar a mão. Cheguei depois, não peguei o voto. Aí, ó, tem algumas pessoas. Esse voto aqui, Deus colocou no coração do nosso pastor, Josué. Ele foi para ajudar famílias que estavam desempregadas, que não tinham como pagar o aluguel. Teve famílias aqui que foram alcançadas por causa desse voto, construíram casas através desse voto. E Deus tem feito grandes coisas, porque quando a gente entende a necessidade da obra, quando a gente entende o desejo de ofertar na casa do Senhor, Deus ele não trabalha só no material, não. Às vezes a gente entra aqui pedindo, igual aquele homem que estava lá na porta do templo. Ele estava ali todo dia pedindo esmola. Me dá uma esmola, me dá uma esmola. Só que naquele dia, quando os apóstolos passaram ali, ele pediu uma esmola e recebeu algo na sua saúde. Ele falou, ó, não tenho ouro nem prata. Traduzindo para a linguagem dele, ó, hoje eu estou durinho, estou sem um centavo. Mas eu tenho algo aqui que eu posso te dar e é melhor do que isso, eu tenho certeza. Levanta e anda. Talvez tu entre aqui pensando assim, não, vou pedir ao Senhor um carro, uma casa, vou pedir ao Senhor um emprego, uma porta aberta. O Senhor está falando, vou te dar algo muito melhor do que isso. Vou te dar algo no mundo espiritual, vou te dar na tua saúde, dentro da tua casa, no teu casamento. Então, quando você for lançar esse propósito do voto missionário, a sua oferta, fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Faz aquilo que eu necessito, me dá aquilo que eu necessito no momento. Porque talvez tu está pedindo dinheiro, mas nem é isso que tu precisa agora. Amém? Amém? Todos pegaram o envelope? Então, levanta a sua oferta aí, nós vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, aí está a tua igreja, Senhor. Nós apresentamos as ofertas, os dízimos dos teus filhos. Apresentamos também a mente, o coração, Pai, daqueles que ainda estão com o coração endurecido. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, trabalhar nesse coração, mostrar o verdadeiro propósito de entregar o dízimo na tua casa, de ofertar, de lançar uma semente no teu reino. Pai, nós abençoamos a vida, a dispensa dos teus filhos, as portas abertas, aqueles que estão desempregados, nós profetizamos portas abertas sobre a vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração, ó Pai, daqueles que estão na internet, Pai, que não estão nos ouvindo agora, que os teus filhos possam lançar uma semente, ó Pai, em nome de Jesus, nessa terra fértil. Pai, nós abençoamos a vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos receber o nosso pastor Josué, que vai estar fazendo um corredor de fogo agora, com uma forte salva de palmas, amém? Graças a Deus. Amada igreja.